Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar mais uma aula e hoje vamos falar sobre o quintismo. Semana passada a gente tratou do trovadorismo, do humanismo, do classicismo, com a professora Isabela Rosa, e a gente falou um pouco sobre a questão de como a literatura se manifestava na Europa. Mas na aula de hoje a gente vai começar a falar quais foram as primeiras literaturas, os primeiros registros de literatura no Brasil, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o quintismo, que é o período que vai de 1500 até 1601. Esse período, gente, ele vai do processo de descobrimento do Brasil e de colonização, certo? Então, toda a literatura que nós vamos estudar hoje, ela vem desse período, certo? Essa figura que eu trouxe na primeira imagem é de Oscar Pereira da Silva, um pintor brasileiro, que pintou aqui o Desembarque de Cabral, certo? Então, vamos iniciar para entender um pouco do contexto histórico que havia no período do quintismo. Na Europa, no caso. O que estava acontecendo na Europa no período em que o Brasil foi descoberto por Portugal? Primeiramente, o final da Idade Média e o início da Reforma Protestante. A Reforma Protestante teve início em 1517, mais ou menos nesse período em que o Brasil estava sendo colonizado, né? A Reforma Protestante teve seu início ali a partir de Lutero, que pregou as 95 teses na porta da Igreja Católica, em 1517. E a partir daquele momento, houve um conflito entre a Igreja Católica e os reformadores protestantes, né? Houve um momento de conflito, de embate, de revolta, né? Realmente, porque os reformadores começaram a questionar algumas questões doutrinárias, algumas questões do comportamento da Igreja Católica e acreditavam que essas questões não iam de acordo com a Bíblia. Por isso que esses reformadores começaram a questionar, a lutar pelas suas descobertas, pelas suas verdades e pelos seus estudos nesse momento de questionamento. Lutero era um monge agostiniano, ou seja, ele cresceu, tinha a fé católica bem enraizada, mas depois que ele começou a estudar mais a Bíblia, ele começou a questionar o processo de venda de indulgências, de simonia, de algumas questões que ele achava que não iam de acordo com a Bíblia, né? E ele fez essa reforma, ele foi um reformador, ele lutou contra algumas questões da Igreja Católica, né? E justamente durante esse período de reforma, as grandes navegações, o domínio de territórios, o imperialismo, o colonialismo começaram a crescer na Europa. Porque o país que tinha mais poder na Europa era o país que tinha invadido ou conquistado mais territórios, né? Mais locais para poder obter riquezas, obter terras e produzir seus recursos, né? Então, esse era o grande contexto da época. Final da Idade Média, Reforma Protestante, grandes navegações, imperialismo, colonialismo e a Contra-Reforma. Em 1542 veio o Concílio de Trento e trouxe essa Contra-Reforma, que era justamente o levante da Igreja Católica, ou a separação entre Igreja Católica e Igreja Protestante, né? Houve essa divisão aí para poder a Igreja Católica se erguer. Nós sabemos que antes da Reforma, a Igreja Católica tinha muito poder na Europa, tinha grande domínio sobre a política, sobre tudo. A Igreja Católica era extremamente poderosa. E com a Reforma, ela teve uma queda, ela teve um desequilíbrio, né? E a Contra-Reforma serviu justamente para reerguer esse poder que foi perdido da Igreja, né? Por causa da criação da Companhia de Jesus, porque criaram essa Companhia de Jesus, que era justamente jesuítas, missionários, padres, que iam evangelizar, catequizar as pessoas sobre a fé católica. Então, a fé católica, nesse processo de separação entre igreja protestante e igreja católica, não se perderia a fé católica, porque missionários seriam enviados por todo o mundo nessas grandes navegações para pregar a fé católica, certo? E justamente essa questão das expedições. Durante as expedições para a África, Ásia e América, justamente, houve a invasão portuguesa ao Brasil. Portugal veio até o Brasil.
no ano de 1500, que é o ano de descobertas e de início de uma colonização, né? Então, foi um contexto histórico assim muito conturbado, muitas revoluções, muitas mudanças na Europa que também chegaram até aqui. E a gente pôde sentir o impacto dessas mudanças, dessa fé católica renovada após a Contra-Reforma, dessas grandes navegações e desse embate de fé versus não fé. E a gente vai perceber isso quando vem a colonização e vem os índios com as suas crenças, com as suas religiões, com os seus credos, e vem a Igreja Católica querendo implementar, catequizar de uma forma totalmente invasiva, né? Então a gente vai perceber como é esse choque de culturas, de religiões, nesse período do quinhentismo, certo? Vamos avançar. A primeira literatura que a gente vai estudar, porque nesse período de quinhentismo nós temos dois tipos de literatura: a literatura informativa e a literatura catequética. Então, gente, a literatura informativa servia justamente para descrever para a coroa portuguesa como era a terra conquistada. Era como se fosse assim um checklist. Vou dar informações, vou contar o que eu estou vendo aqui, o que eu avistei nessa terra. Então, os grandes escrivãos da literatura informativa basicamente escreviam o que era aquela terra, o que havia de riquezas, de cultura, de povos, de tudo, para a corte portuguesa ficar bem inteirada do que eles poderiam fazer, que tropas enviar para, que expedições enviar nesse processo, né, para que o Brasil fosse colonizado da melhor forma possível para que eles pudessem lucrar muito e expandirem a fé católica. Esse era o objetivo principal de Portugal, certo? Então, essa literatura trabalhava informações, com descrições muito precisas sobre a terra conquistada, sobre o Brasil, certo? Pero Vaz de Caminha é o primeiro escrivão que a gente vai falar um pouco, né? O Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Ele foi um dos primeiros escrivões dessa navegação, dessa expedição, que foi um dos precursores dessa literatura informativa. Né? E ele veio com esse objetivo de datar, de documentar como era a Terra, como era em questão de cultura, de clima, de riqueza, de povos que habitavam, religião, vegetação e etc. Para você ver como a carta, como a literatura informativa era específica, como ela era precisa. Então, nós vamos ler uma carta, um trecho de uma carta de Pero Vaz de Caminha, que inclusive é domínio público e já caiu em muitos vestibulares. Vamos ler essa carta para a gente analisar um pouco do que se trata, o conteúdo e as características dessa literatura informativa, certo? De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu-nos do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa, ou seja, uma terra muito extensa, muito grande. Pareceu-nos muito grande, cheia de árvores. Nela até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal, nem de ferro, nem vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dá-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve nela lançar. Olha aqui, a gente percebe que ele está descrevendo a terra, falando que ainda não sabe muito bem se tem riquezas, se a terra tem ouro, prata, metal, ferro, mas percebe que ela é muito rica, ela tem muita diversidade natural, uma terra grande, com árvores frondosas, com muitas águas. Ele percebe isso de primeira vista, assim. E depois ele enfatiza, o melhor fruto que nela se pode fazer será salvar esta gente. Ou seja,
ressaltando esses valores da Contra-Reforma, de que a gente precisa fortalecer a fé católica para que o protestantismo não chegue a esta terra, entende? Então, isso aí está bem claro no final dessa carta. Vamos ver o outro escrivão, outro escritor desta literatura informativa. O Hans Staden. Ele era um alemão que veio com a tropa portuguesa, com as expedições de Portugal, e escreveu diversos livros. Ele era ilustrador, ele ilustrava os próprios livros. E os seus livros ganhavam sucessivas edições, ganhavam muitas edições, porque ele revelava costumes exóticos dos povos do Brasil, né? No livro que ele escreveu chamado A Verdadeira História dos Selvagens Nus e Ferozes, Hans, ele relata o momento em que foi prisioneiro da tribo Tupinambá e o risco que correu de ser devorado em certo ritual. Ele veio ao Brasil 2 vezes, uma primeira, depois voltou e veio novamente. Ele veio 2 vezes ao Brasil e nessa segunda vez que ele veio, ele quase foi devorado num ritual antropofágico dos tupinambás. Então, ele contribuiu na literatura para difundir a cultura e a crença existente no Novo Mundo. Ele enfatizava muito esses aspectos nos seus livros, nos seus escritos, sobre como era a cultura e a religião desse povo, os costumes exóticos, a alimentação, como as pessoas comiam, o que elas comiam. Ele enfatizou muito esses aspectos culturais e religiosos do Brasil, certo? Vamos avançar e conhecer o nosso terceiro escrivão, Pero de Magalhães Gândavo, né? Ele escreveu o Tratado da Terra do Brasil, que é uma literatura bem famosa, muita gente fala dessa literatura até hoje, nos vestibulares, costuma cair também. Nessa literatura e em tantas outras que ele produziu, ele revelava grande admiração pela diversidade da flora e fauna brasileira, ou seja, ele achava a nossa terra muito bonita, né? Muito rica, muito diversa. Ele analisa o índio de forma peculiar, demonstrando assim o choque cultural enfrentado, né? Ele analisa o índio até, se a gente for pensar de uma forma mais grosseira, de uma forma preconceituosa. Tem um texto dele que ele compara o índio a um tatu, mas não de uma forma boa, é de uma forma pejorativa, sabe? Dizer que os índios têm cascas grossas, como se eles fossem animais mesmo. Então, ele analisa o índio de uma forma bem peculiar e bem, na nossa visão contemporânea, preconceituosa, né? Ele exaltava muito os valores de Portugal, demonstrava ser muito nacionalista nas suas escritas, certo? Vamos conhecer um pouco da outra literatura, a literatura catequética. A literatura catequética, ela trabalhava justamente a questão de catequizar. Era uma literatura que trabalhava a fé católica. A ordem jesuítica chegou ao Brasil com o primeiro governador Tomé de Souza. Então, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, eles inauguraram a primeira escola para os indígenas aprenderem a ler e a escrever em português, e assim se converterem ao catolicismo. Ou seja, eles não se deram tanto ao trabalho de aprenderem o idioma dos índios, eles quiseram passar o português, ou seja, enfatizar o idioma deles. Olha aqui, aprende o meu idioma para você aprender a ser católico, para você se converter ao catolicismo, né? Então, a gente percebe muitas imposições de cultura, imposições de invasão de terra, de privacidade, de propriedade. A gente percebe invasão na questão da religião, intolerância religiosa. Tem muitos aspectos dessa vinda dos portugueses ao Brasil, dessa invasão, que a gente poderia criticar hoje, que a gente pode criticar numa redação, que a gente pode analisar de uma forma bem mais coerente, né? Então, a gente percebe que foram muitas invasões, além da invasão física ao espaço dos índios, foi uma invasão geral. Então, eles inauguraram a primeira escola para os indígenas aprenderem a ler e escrever e assim se converterem ao catolicismo. Eles escreviam poesias, sermões, cartas e produziam peças teatrais voltadas para uma visão religiosa para poder realmente converter os índios ao catolicismo. Um desses primeiros, né, que eu vou falar, o primeiro e último no caso, porque assim, ele é o mais específico. Claro que teve o padre Manuel da Nóbrega, mas o padre José de Anchieta, ele é muito importante, ele é de grande destaque para a história do Brasil e a história da literatura,
Primeiro, porque ele escreveu a primeira gramática tupi-guarani, ou seja, ele se deu o trabalho de entender a língua do povo indígena, de entender um pouco a cultura, de entender a linguagem. Ele escreveu a primeira gramática em tupi-guarani. Ele era contra conflitos entre indígenas e portugueses. E isso é muito positivo, porque o período de invasão foi muito agressivo. Se a gente for pensar, muitos índios morreram porque os portugueses invadiram mesmo a privacidade. Então, ele era contra esse conflito, contra a morte dos indígenas. Ele era contra. Então, por isso que, assim, na história, muitos admiram o padre José de Anchieta, tanto que ele foi canonizado. Ele é adorado no Brasil e no mundo católico, justamente por ter salvado os índios no sentido não religioso, mas de defender os índios, de ser contra guerras aos índios, de ser contra a morte, de ser contra a intolerância, de ser uma pessoa extremamente empática no sentido de evitar, de defender que não houvessem conflitos, entende? No segmento da sua ação missionária, ele fundou o Colégio de São Paulo, um colégio de jesuítas do qual ele foi regente. Ele é considerado fundador até de São Paulo, né? Porque ele, no dia de São Paulo, essa escola foi fundada, esse colégio foi fundado. Então, no dia de São Paulo, que é o dia 25 de janeiro, que é considerado, que é o dia que o apóstolo Paulo teria se convertido para os católicos, né? Para os cristãos católicos. Então, esse dia 25 de janeiro é muito especial e emblemático, e por isso que foi o nome do Colégio de São Paulo, e ele é o fundador da cidade, do estado de São Paulo, justamente por ter trazido essa referência do apóstolo Paulo, né, nessa construção dessa escola. Então, ele foi o patrono da educação, porque nesse aspecto ele deu muita abertura à educação. A educação foi, assim, primordial, assim, a partir da criação do Colégio de São Paulo com o padre José de Anchieta. Ele foi muito importante para a educação no nosso país, né? Agora, vamos olhar, analisar, né, um poema dele chamado A Santa Inês. A Santa Inês é uma referência a uma santa, né, a uma santa, né, que os católicos canonizaram, que eles adoravam. Então, ele traz essa adoração a ela nesse poema, mas ele não só escreveu poemas. O padre José de Anchieta escreveu muitas peças, escreveu diversas cartas, tudo isso com o objetivo de catequizar, de educar também. Por um lado, ele trouxe a educação de uma forma muito forte, ele regeu uma escola, então ele foi muito importante nesse processo de educação e de catequese, né? Olha, vamos analisar um pouco esse poema, A Santa Inês. Na vinda de sua imagem, cordeirinha linda, como folga ao povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo, né? Então ele está trazendo essa visão de exaltação, de devoção a Santa Inês, certo? Agora vamos analisar uma questãozinha que já caiu no Enem e a gente vai analisar, certo? Primeiro eu gosto de ler o enunciado para que a gente possa se guiar pelo enunciado para entender qual é o objetivo principal que a gente deveria procurar no texto, certo? Olha o enunciado. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: de ponta a ponta, tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de muitos bonsais. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece salvar esta gente. Então, qual é o que ele enfatiza? Qual o principal objetivo que Pero Vaz de Caminha enfatiza sobre o projeto colonizador para o Brasil? Qual é o principal objetivo de colonizar o Brasil nessa carta que a gente percebe que ele enfatiza bem?
Letra A. Valorizar a catequese ser realizada sobre os povos nativos. Letra B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Letra C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Letra D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Letra E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Não. O objetivo principal de Pero Vaz, que a gente percebe que ele enfatiza bem nesse final, na finalização da carta, é: porém, o melhor fruto que se pode tirar dela, me parece, salvar essa gente. Então, é valorizar a catequese. É o principal objetivo dele sobre esse projeto colonizador, né? Sobre a colonização, é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Então é isso, gente. Nossa aula terminou. O assunto é bem rápido, né? Ele é bem dinâmico, é bem simples de entender. Espero que tenha dado para vocês aprenderem, absorverem o máximo possível dessa aula, certo? Muito obrigada por tudo. Um beijo e até a próxima.